Covid-19. Luana chegou a discursar como titular da função. Minha experiência hoje é trabalhar com preparo e resposta de sistemas de saúde ao redor do mundo com relação à pandemia, em países com diferentes graus de maturidade técnica e de perfis socioeconômicos. E isso foi o que me trouxe hoje para essa posição. Mas, dias depois, ainda sem ter sido nomeada, pediu para deixar a secretaria. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro comentou a situação. Doutora Luana Araújo é uma pessoa qualificada, que tem condições técnicas para exercer qualquer função pública, e nós encaminhamos, ela não foi nomeada, ela não chegou a ser nomeada, nós encaminhamos para as instâncias do governo. Nós fizemos um regime presidencialista. Eu fui indicado por quem? Por quem de direito? O presidente da República. E é necessário que exista validação técnica e que exista também validação política para todos os cargos. Nas redes sociais, no ano passado, ela teria criticado o uso de medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19. Em nota oficial, a médica afirmou que, mesmo sem ter sido nomeada oficialmente, pôde contribuir para o plano de testagem apresentado pelo Ministério. E disse que sai da experiência como entrou, pela porta da frente, com a consciência e o coração tranquilo. Vossa Excelência anunciou com entusiasmo, como vimos, a médica Luana Araújo como secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, mas ela sequer foi nomeada para o cargo. Primeira pergunta, ministro. Como Vossa Excelência chegou ao nome da doutora Luana? A doutora Luana era uma colaboradora eventual do Ministério, e nesse processo de colaboração eu identifiquei nela qualidades técnicas que podiam ser úteis para o nosso projeto à frente do Ministério da Saúde. Daí a sua indicação para o cargo. O nome, como todos os nomes, inclusive o meu, são encaminhados para a Casa Civil, para a Segov. Não houve qualquer tipo de restrição da Casa Civil e a Segov acerca das questões próprias que são avaliadas naquela instância. Só que nesse ínterim, o nome da Luana, apesar da qualificação técnica, começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a classe médica, isso é patente, divergência de grupo de médico A, de grupo de médico B, e eu entendi que naquele momento, a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. É um ato próprio da administração pública. Assim como o presidente pode chegar e me demitir na hora que ele quiser. Basta só que ele tome essa decisão. E é isso que acontece na administração pública. Quem a indicou para o cargo, a Vossa Excelência? Não há indicação. Ela fazia parte de um grupo e eu percebi que ela tinha um desempenho satisfatório. A doutora Luana, ela não foi o primeiro nome que eu pensei. O primeiro nome, inclusive, anunciei, foi a da enfermeira Franciele Fontana, que é a coordenadora do PNI. Mas depois só pesamos, como a função da enfermeira Franciele é uma função estratégica lá no PNI, achei que se eu tirasse ela do PNI, eu podia desfalcar o PNI. E aí busquei o nome da doutora Luana Araújo. Em face dos desdobramentos, eu entendi que no momento não seria o perfil mais adequado para ficar à frente da pasta. Senhor relator, só pela ordem para esclarecimento, para poder saber se eu estou ouvindo corretamente. O depoente está informando, com juramento de dizer a verdade, que foi ele que não confirmou a nomeação? Que não a quis. Não é questão de não a quis. Como que não faz parte das atribuições do ministro, ou não? Não. Não, mas é porque a novidade é uma novidade para essa CPI. Só um minutinho. É que a doutora Luana, a ministra Queiroga, além de ter elogiado muito a sua postura, a sua dedicação, e fez isso aqui publicamente, não fez isso em momento algum, atribuiu ao senhor nada. Sim, eu sei. Ela disse aqui para nós foi o seguinte, que ela esperou sair na segunda, na terça e na quarta-feira o senhor a chamou e disse, olha, infelizmente eu não tenho como nomear porque o seu nome lá não passou. Não, foi o que ela disse. Então, veja bem,
É por isso que o senador... Presidente, E me posso permita... complementar, presidente? O senador Alessandro? Sim, e o próprio ministro, em audiência na Câmara dos Deputados, referiu ao fato de vivermos sob regime presidencialista. Questão política, não é questão política partidária. É questão política da própria classe médica. Não, ministro, não é o nome que harmoniza. O presidente virou médico. Aí já piada. Só um minutinho. Me perdoe, presidente. Senador, uma declaração... Regime presidencialista, sim, vivemos no regime presidencialista. Ministro Quiroga, por favor, apenas para esclarecer. Eu ouvi uma declaração de Vossa Excelência, não foi na Câmara, não foi aqui, foi na saída do Palácio do Planalto. Vossa Excelência dizendo o seguinte, que Vossa Excelência era ministro porque foi nomeado por quem de direito, e que no regime presidencialista cabia ao senhor, enquanto técnico e enquanto ministro, fazer a escolha de profissionais e encaminhar a quem de direito para que houvesse a nomeação. Não sendo possível, Vossa Excelência iria procurar uma outra pessoa para o local. Ora, portanto, Vossa Excelência, naquele momento, deixou muito claro que quem não nomeou a doutora Luana não foi o Ministério da Saúde, e sim o Palácio do Planalto. Senador, eu volto a esclarecer. Não houve óbices formais da Segov e da Casa Civil. Foi essa a pergunta. Não houve óbices formais. Então, por que o senhor voltou atrás, ministro? Porque, senadora, eu entendi que, em face do perfil da doutora Luana, a despeito dela ser uma pessoa muito qualificada, que nós temos muito apreço por ela, não ia contribuir comigo para harmonizar as questões que são discutidas aqui, certo? Acerca de tratamento inicial, que seria colocar mais inicial, o senhor ainda está com esse discurso? Esse discurso ainda existe, é um dos temas que está sendo tratado aqui. Ministro, alguém mentiu, ou o senhor ou ela. Eu só queria fazer uma colocação. A minha pergunta, doutora Luana, eu perguntei a ela se teve interferência política. Ela disse que não. Política partidária. Ela disse que não. Na minha pergunta, ela disse que não. Ela falou aqui que o ministro informou a ela que a Casa Civil não teria homologado o nome dela. Eu fiz a pergunta diretamente para ela se houve interferência política, pode pegar na gravação. E ela disse, não houve interferência política. Não, eu falei para a doutora Luana, certo, que todos os nomes precisavam ser validados pela Casa Civil e pela Segov, inclusive o meu, tá? E não houve vedação. Esses dados de Casa Civil e Segov são dados não foi essa públicos. Ministro, dados públicos. Especificamente, ministro. Só um minutinho, senador Renan. Especificamente. Senador Renan, a gente está tendo todo cuidado aqui para não ser indelicado. Porque as pessoas, quando acham que você é mais duro, é indelicadeza. Mas essa questão, ministro, o senhor me desculpa. Vossa Excelência esteve aqui e disse que tinha autonomia no Ministério. Convido uma pessoa para trabalhar com o senhor. Se o senhor não quisesse ela, você não teria nem encaminhado para a Casa Civil. Depois que o senhor encaminha para a Casa Civil, que você vai ver que tem divergência, o senhor não está, veja bem, Vossa Excelência está tentando arranjar uma justificativa para não nomeação. A verdade é o seguinte, o senhor mesmo disse, olha, é um regime presidencialista. Chegou na Casa Civil, foram olhar lá os vídeos, ela não concorda com a doutora Mayra, e eu opto para ficar com a doutora Mayra e não com a doutora Luana. A doutora Mayra defende o tratamento inicial e a outra doutora não defende isso. Então, é só falar, isso aí não vai mudar muita coisa na sua história junto ao Ministério.